Pessoal, eu comecei a gravar aqui pelo OBS, tá? Vai dar certo, tá bom? Então vamos começar a aula, tá certo? Pessoal, eu comecei a gravar aqui pelo OBS, vai dar certo, tá bom? Já tá gravando já o aplicativo e depois eu vou subir no YouTube e disponibilizar para o pessoal que não pôde participar. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Não, beleza. Pessoal, é o seguinte. A aula de hoje e a próxima que nós iremos ter, eu quero que seja como se fosse um Roda Viva. Quem já viu Roda Viva? Eu no meio se sabatinando a gente com as dúvidas, tá? Porque eu sei que é muito material, é muito conteúdo, então às vezes a gente pode ficar um pouco perdido, né? Tem muitas pessoas que são de outras áreas, né? E eu vou deixar bem claro para vocês, né? Não é porque eu estou na posição de professor aqui de vocês que eu sou o sabichão, né? O fera das cavalgadas aí, né? A gente não sabe de tudo, né? Mas o que eu puder ajudar vocês, eu sei que cada um tem suas dificuldades, né? Em questão de termos, terminologias. Eu quero que vocês façam perguntas, vamos discutir, debater, eu acho que isso é muito importante. Eu sei que são momentos difíceis, né? Essa questão de ensino à distância, a dificuldade de acesso, a gente passa por isso. Só que o que acontece? Eu acho que a gente pode se esforçar nesse momento para tentar, né, sanar as dúvidas, algum comentário que vocês queiram fazer, conteúdo que vocês queiram ver, tá certo? Então eu vou deixar com vocês, né, a partir de agora a palavra e também agradecer a professora Nájila por ter organizado aí a aula, dando nosso suporte para a gente, muito obrigado, tá? Então vamos lá, pessoal, fiquem à vontade, tá bom? Pô, não tem dúvida, ninguém tem dúvida. Oh, que isso, vocês estão sabendo demais, hein? Não empurra não, gente, calma, um de cada vez, viu? Vamos lá, vou ter que começar a fazer chamada de dúvida. Ah, não, aí não, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, pessoal. Nada? Ninguém tem dúvida, todo mundo está entendendo bem agora. Que é isso, viu, tá? Eu tô tão orgulhoso desses meninos, viu? Ó, vou fazer chamada de dúvida, viu? Vai lá, Gerson, você é o primeiro. Esperado. Rapaz, por enquanto eu dou os Mesmo? conteúdos. Rapaz, nenhum tema. Iris, Francisco, Tainá, Ana, Diego. Não, gente, tá bem explicativo, mas vocês têm que ter alguma dúvida. Impossível, gente. Eu tô com dúvida no que eu estudei pra dar aula pra vocês, hein? Como é que vocês não estão? Gente do céu. Alana, você quer fazer alguma dúvida? Tirar alguma dúvida? Anderson? Sim, a dúvida surge na prática mesmo, mano. Mas vocês não tem nenhum tema que vocês queiram falar, manejo de pegar de pragas e doenças. Aí, até que enfim, apareceu uma pergunta. Professor, Oi? pronto, assim, como eu fiz recentemente um curso de plantas daninhas, Uhum, que eu acho que complementou bastante nessa aula que o senhor deu, né, uhum, de plantas espontâneas. uhum. Mas, assim, eu queria que o senhor tentasse explicar de uma maneira mais simples ou mais prática, assim, Uhum. sobre as vantagens dessas plantas, porque a gente escuta elas como vilões sempre, né? Ah, sim. Escuta falar delas sempre como vilões, mas citou algumas vantagens que eu achei bem interessante, eu queria que você fizesse, se pudesse. Claro, obrigado pela pergunta, Vitória. Vitória, é o seguinte, para os colegas, na aula de plantas espontâneas, né, eu falei algumas vantagens. Por que a planta daninha, né, ela tem suas vantagens? A gente tem que ter uma percepção de mundo, né, da nossa realidade. A gente considera certas coisas como boas e como ruins, né? Então, o que é bom para mim? O que é ruim para mim, né? Então, a gente tem que ter essa noção. As plantas daninhas, né, é uma concepção nossa de que elas são ruins, né? Mas por que elas são ruins? Porque elas competem com as plantas por nutriente, por luz, né? Por água, por ar, enfim, né? Uma série de coisas. Só que o que acontece, pessoal? Infelizmente o ser humano não consegue adaptar, né? Como as plantas conseguem adaptar. Na verdade, eu vou puxar um pouco a sardinha para o prato da agricultura, né? Mas não é de
sarcasmo não, mas por quê? A relação planta versus patógeno, planta ambiente, é uma relação muito de milhares de anos, né? Foi uma coevolução. O que é uma coevolução? Elas evoluíram juntos e se adaptaram, né? Tipo assim, cada um no seu quadrado, vamos rasgar miúdos assim, né? Só que o que acontece? A partir do momento que o ser humano começou a parar, né, de fazer migrações, parar de andar, né, começou a ser mais sedentário, né, ele começou a perceber o seguinte: poxa, é melhor eu ficar nessa área aqui, né, e começar a cultivar. Só que ele começou a separar plantas, né, Vitória, que são de interesse agronômico, né? Como assim interesses agronômicos? Ela tem interesse para o ser humano, tanto para alimentação animal e para sua alimentação. E ele desconsidera, né, as outras como de interesse. Então ele começa o quê? A eliminar elas. Só que acontece, a partir do momento que ele começa a eliminar elas, né, pensa bem, a planta ela tem que, né, ter um poder de supração, ela tem que tentar vingar no seu meio, né? E isso não é porque o ser humano fez isso, é uma coisa evolutiva. Quem já viu uma mata que é queimada, né, e passa pouco tempo, vem brotando um monte de árvore e um monte de... Quem já viu isso? Por quê? Porque a planta já está preparada, né? Não tô incentivando a queima não, mas é um mecanismo de defesa delas, que elas têm que propagar a sua espécie, né? Então, a partir do momento que tem uma queima, um momento de estresse, ela vem, ressurge para tentar o quê? Tentar propagar a espécie dela. As plantas daninhas do mesmo modo, né? Só que o que acontece? Chegou um momento que não adianta usar glifosato, não adianta usar paraquat, diquat, né? 2,4-D, enfim, essas moléculas aí herbicidas, porque chegou um momento que elas estão tão resistentes que você, né, se tornou inviável, né? Pra vocês terem uma noção, uma molécula nova, ela demora 10 anos para surgir, né? E bilhões de dólares para ser desenvolvida. Só que está acontecendo de 2, 3 anos, a planta daninha já adquirir resistência, né? Então o que acontece? Surge um manejo integrado de plantas espontâneas. Mas o que é isso, professor? Né? O que significa? Significa o seguinte: você tem que tratar a planta espontânea não como inimigo, mas como um amigo, né? Você tem que controlar ela, você não precisa eliminar, né? Então, como que a gente faz isso? Competição, né? Então, por exemplo, o milho está grande, né? Já está com espiga. Adianta você entrar para combater a planta espontânea ali? Ela está competindo com o milho? Não adianta, né? Mas ela está sendo benéfica, sabe por quê? Porque ela está sendo fonte de inimigos naturais, ela está protegendo o solo de escorrimento superficial por causa da água da chuva, da irrigação, né? Ela está ali ciclando nutrientes do solo, né? Então essas são as vantagens. Então a gente não pode ver tudo na vida, nem tanto o mar, nem tanta terra, né? Tem até uma aula que eu coloquei isso para vocês. O que significa? Nem tanto o mal, nem tanto o bem, né? Mas, por exemplo, o meu milho está do mesmo tamanho de um joá de capote. Eles estão competindo, né? Aí eu preciso entrar com controle, né? Então é isso que a gente tem que ter, né? Uma gestão, né, da área que você está trabalhando. Até a professora Nájila, ela é da área de administração, ela sabe muito bem isso, a importância da gestão, né? Porque tudo na vida hoje é gestão, gente. A vida da gente é gestão, tá? Se você ganha seu salário, você tira um pouco para guardar, para ter uma reserva de emergência, né? Você compra as compras do mês, paga as contas e, sim, né? Vai sobrevivendo e vivendo, que é o brasileiro, né? Ele já nasce com PhD em sobreviver na vida, né? Mas nas plantas também ele é assim, né? Você tem que ter uma gestão de tudo, tá certo? Respondi sua pergunta, Vitória? Sim, professor, respondeu sim. Ficou mais claro? E assim, isso que o senhor falou também entra muito naquela questão, né? De que nós somos os responsáveis também pela proliferação e pela evolução, né? Sim, sim, sim. Tem um capim, não sei de qual região você é, Vitória, mas aqui a gente fala que ele... Do Ceará. Aqui a gente tem um capim que chama capim margoso. A gente fala que ele vai dominar o mundo, sabe? Porque onde você anda, você trupica assim, né? Esse termo trupicar, né? Você trupica, você cai num capim amargoso. E nada mata isso, né? Tem produto, só que o preço, custo-benefício dele é muito elevado. Mas por que ele ficou assim? O uso massivo, né, de glifosato, né? Glifosato resolve. Aí subdosagem. Porque o produtor rural, gente, assim, acho que algumas pessoas têm familiaridade,
Ele não quer saber, ele quer ver largata no chão e capim seco. Nem que isso, ele tem que vender a mulher dele, vender o trator para isso acontecer, entendeu? Ele não tá fazendo balanceamento, né? Há uns 5 anos atrás, eu ouvi muito um termo falar assim, que pequeno produtor não vai sobreviver, né? No futuro, pequeno produtor não vai sobreviver. Isso aconteceu hoje? Não, pelo contrário, né? Hoje o pequeno produtor está muito mais competitivo que um grande, sabe? A tomada de decisão dele é maior, né? Lógico, os grandes são os grandes, né? Eles caem para frente, né? Mas eles não estão desaparecendo os pequenos, porque eles aprenderam a diversificar, atender tecnologias, né? E entender esses mecanismos. Hoje, igual, por exemplo, eu tive a oportunidade de dar 2 turmas de agricultor orgânico em outros campos, e a maioria do pessoal que estava fazendo não era para trabalhar, era para produzir para si mesmo, né? Então existe essa preocupação hoje, tá, Vitória? Assim, isso que é uma dúvida também. Uhum. Porque a gente está aqui centralizando, mas a gente, mesmo quando a gente chega no mercado de trabalho, então até com o professor, que já é mais cascudo, sabe, já Uhum. tem sua casa, e a gente tenta falar isso para ele, sabe, tentar ser mais eficiente, fica no produtor falando isso, sabe, tentando convencer. Porque às vezes eles, por ter mais experiência que a gente que é jovem, eles até acham que a gente está inventando, ou sei lá, está falando besteira. Ô Iris, assim, eu sou da... Um bom comentário que você fez, assim, eu sou da área de fitopatologia, né? Então, o que eu trabalho é nematóide. Quando eu vou explicar para as pessoas o que é nematóide, eu pergunto assim, você sabe o que é ascaris lumbricoide? Eles, não, o que é? Eu falei, lombriga, que você tem lombriga, né? Lombriga. Eu falei, não, eu trabalho com lombriga de planta, né? Então, você... E é muito estranho, porque na minha graduação toda, eu sentava e você via assim, né? Vou rasgar o verbo para você entender como é que é. É filho de produtor chegando para plantar soja, né? Sou do estado de Goiás, então aqui é agricultura pesada. Então quando você falava assim, vamos tentar fazer uma coisa mais ecológica, isso é coisa de bicho grilo, não sei o quê. Olha, eu não me considero bicho grilo nem ecológico, mas eu acho que tudo tem meio termo, né? A gente tem que começar a pensar, né? A gente tem que começar a pensar porque cada vez mais a população está crescendo, né? A gente está chegando ao topo de produção, mas tudo tem um limite, tá? Daqui a pouco você vai achar o quê? Vai ter pé de milho de 6 andares e 40 espigas em cada pé? Não vai ter isso, né? Então, se você começar a pensar, Iris, por exemplo, se cada um em casa, em um vasinho de 40 por 40, produzir uma cebolinha, uma salsinha, uma couve, vou falar, é um dado importante isso. Você já melhora muito o consumo de vegetal por brasileiro. A meta da OMS para o Brasil, no Brasil não, a média mundial é de 400 quilos de vegetais, né? Vegetais que eu falo é tanto hortaliça como fruta, por habitante ano. O brasileiro consome 30 quilos, né? Acho que é 30 quilos, é muito pouco, muito pouco. O máximo que consome, que é a classe A, é 120 quilos, né? Então veja que a nossa alimentação é muito deficitária, né? E a gente tem uma coisa muito cultural, que é muito ruim. Não sei se você observa isso, que comer carne é comer bem. Eu amo carne, gente. Nossa, eu amo carne pra caramba, né? Só que é o seguinte, é sinal de riqueza e sinal de saúde comer carne, né? Mas isso é totalmente enganoso, você tem que ter uma alimentação balanceada. Então, essa visão que se cria na academia, que você não pode indagar, eu acho isso muito errado, viu? Eu, quando vejo um profissional que você vai conversar com ele, porque a gente sempre está aprendendo, gente, sabe? Eu estou no doutorado, quero fazer mais outros cursos, a Nádia está no doutorado, tem colegas que estão, né, já terminaram o doutorado, tem graduação, mestrado, enfim. Mas quando eu vejo um colega que fala assim, da boca para fora, não sei o que, isso está errado, eu falo assim, fera, você está no lugar errado, você está no meio acadêmico, aqui é lugar de discussão, né? Você tem que falar e você tem que pegar todas as opiniões, né? Então, assim, infelizmente acontece isso, viu, Iris? Ô Zé, tirando uma dúvida para mim também, Na hora. eu tava vendo a teoria da trombofiose. Aham. Poderia explanar mais um pouco dela aí pra gente, porque eu nunca tinha visto essa palavra até então, Aham. entendeu? Então, pra mim é novo. Eu trabalhando com pesquisa e tal, vendo isso aí, mas pra mim eu não tinha visto esse termo, conheci praticamente agora essa semana. Não, tranquilo. Francisco, em tese, Pegando só, Pode? deixa eu pegar só o gancho aí do Francisco. Eu também nunca tinha ouvido falar nessa teoria. Nunca,
nunca. Tanto que depois que eu assisti a aula, fui procurar uns materiais sobre. E assim, eu imagino, eu assim, já tô quase formando e estou formando agora agronomia. Aham. E nunca tinha ouvido falar dessa teoria. Não, tranquilo, gente. É porque Manejo, nunca tinha ouvido falar. Interessante isso. é assim, ó. Pode falar, Francisco, desculpa. É porque de todo o conteúdo até agora, até então tá todo voltado para a parte agrícola, né? Então, Uhum. tranquilo. O conteúdo, a gente tá aqui para assimilar mais coisas. Mas essa teoria mesmo, para mim, ela é muito nova. Eu nem sabia que existisse. Não, existe. É assim, gente, hoje a gente vê muitas teorias, né? Teorias assim, né? O que é uma teoria? É algo que é apresentável, mas não tem como explicar, né? Tipo assim, você vê o fenômeno, né? Você sabe que ele acontece, mas ao pé da letra como, né? Se explica não se sabe ao certo, mas já tem estudos mostrando que é real, né? Mas assim, 100% do negócio a gente não tem ainda. Mas o que consiste a teoria da trofobiose, né? Eu vou resumir para vocês fazendo uma analogia, né? Vamos pegar a gente, ser humano. Começa a comer muito McDonald's para vocês verem. É um alimento, não é? Só que você vai engordar, você vai ter colesterol, diabetes, enfim. Agora, só come uma coisa por exemplo, no consumo de vitamina C, o que vai acontecer com você? Você vai ter escorbuto, né? Mas começa a tomar muito medicamento e começa a comer mal demais, você não vai ficar mal, né? Você vai ficar todo, como os sulistas falam, esgualepado, né? Mas assim, se alimente bem, né? Tenha uma vida saudável, dificilmente você vai ter doença. Você concorda, Francisco? A mesma coisa é as plantas. O que acontece? Hoje a gente faz toda a adubação por recomendação de bases, né? O que é essa base? A gente tem um estudo teórico, né? Que a gente faz recomendações de adubação. Você tem a análise de solo, que ela é representativa, ela não representa 100% fidedignamente o que está naquele terreno ali, é uma representação diária, certo? Beleza, representação diária. Então, em cima disso, a gente vai disponibilizar os nutrientes para a planta. Só que o que acontece? Não necessariamente aquela planta em específica, ela está precisando daquele tanto naquele momento, né? Ela precisa ter, vamos pensar um espectro de tempo, né? Ela germina, emerge, desenvolve, né, no seu estado vegetativo, entra no seu estado fisiológico, floresce, né, frutifica, seca, né, e morre. Esse é um ciclo. Só que durante todo esse ciclo, ela precisa ter nutrientes, né? Esses nutrientes que eu falo, mato, mico, água, né, gases, enfim. Só que acontece, nosso sistema de cultivo, você disponibiliza tudo no plantio e um pouco na parte de cobertura. Só que acontece, aquele nutriente, eu te pergunto, ele vai estar ali 100% disponível para ela todo o tempo? Não vai, né? Ele vai se perder por percolação, lixiviação, enfim. Mas o que acontece? Isso faz com que a planta não esteja saudável. Porque para a gente, planta saudável é aquela planta que está verde, bonita, folhosa e tudo mais, né? Recentemente eu estava lendo um artigo da Nature que falava sobre ferrugem asiática na soja, né? O que a planta ela produz quando está sendo atacada? Vocês já viram falar um termo, falar assim, as plantas conversam entre si? Vocês já viram falar isso? É real, gente. Não como assim conversar, né? Mas é real. Elas emitem sinais químicos e por análise com equipamentos precisos, quando ela estava atacada e uma planta não está atacada, tem certas substâncias que ela emite sinais para ela produzir anticorpo, né? E tem sinais que não permite que ela seja atacada. Só que acontece, em plantas sadias, isso era maior, né? Plantas bem nutridas. Então isso prova um pouco da teoria da trofobiose, né? Então vejam bem, vocês conseguiram entender, Francisco e Vitória, como que é? O pessoal está entendendo? Está confuso? Entendeu? Então a teoria da trofobiose é, em suma, desde que a planta esteja nutrida de forma correta, na quantidade e na medida certa, ela tende a se beneficiar mais e não ocorrer de forma agressiva doenças e nem ataque de pragas, tá certo? Eu vou fazer um exercício com vocês. O dia que vocês for na casa da avó de vocês, da tia de vocês, o
tiver só um pezinho assim de laranja no quintal, na chácara, vê se ele tem doença ou se ele tem praga. Fazem esse exercício. Tá? Beleza? Aí nesse ponto aí a gente pode considerar aquela lei do mínimo. Né? Exato. Porque há exatos, sim, eu formei há 15 anos atrás praticamente. Então naquela época se falava muito na lei do mínimo, mas ninguém praticava isso. Chegava, distribuía insumo, adubo, tudo quanto é jeito, né? Então assim, a planta morria às vezes por excesso de insumo, né? Então assim, Dava fito, né? Ainda acontece muito isso, mas então assim, a gente pode nesse caso aplicar a lei do mínimo em cima dessa teoria. Sim. Mas assim, Francisco, isso vai ser cobrado futuramente. Eu não quero ser muito pessimista não, mas é o seguinte, vocês que estão na academia agora, igual a Isis, Vitória, a Ana, alguém mais que se pronunciar aí, você que já formou, cada vez mais, pessoal, recursos minerais eles vão estar sendo escassos, né? E cada vez menos vai ter que se usar agrotóxicos, né? Cada vez menos. O mercado está cobrando. O mercado está cobrando consciência, né? Pra vocês terem uma ideia, o mercado europeu não compra frango que você tenha caixa d'água de amianto, né? O pessoal não está comprando carne onde não tem carteira assinada de trabalhador, né? Então o mercado está cobrando. Então, se você não tiver uma gestão de distribuição de fertilizante, de aplicação de uso de agroquímicos, né, você está fadado ao fracasso, entendeu? Eu acho que é importante chamar a atenção de vocês como estudantes para isso, tá? Porque isso é real, isso não é coisa da teoria da conspiração, não. Isso está acontecendo, tá? Cada vez mais está acontecendo. Agricultura de precisão. Hoje você pega um aplicativo, você baixa ele, você consegue identificar qualquer doença de planta. É só você bater uma foto, você consegue. Né? Você pega na só, você lança lá, já sai o resultado, entendeu? Um computador faz tudo. Mas o que acontece? Eu acho isso muito interessante, porque nem tudo a máquina entende. Ela não entende, às vezes, o que está acontecendo. Ela entende o que você coloca para entender, né? Então isso é muito interessante, Francisco. Boa noite. Boa noite, João. Me tira uma dúvida. Uma definição bem clara sobre o que seriam pragas secundárias e com exemplo, assim é melhor para se lembrar da definição. Beleza. João, as pragas a gente divide elas em chaves, secundárias, né, ou pragas severas, né? O que é a praga chave? Ela constantemente está causando dano, né? Ela está atingindo um nível de dano econômico na cultura. As pragas secundárias, elas às vezes acontece dela com um nível populacional, ela atingir um nível de dano econômico, né? Mas o que acontece? Ela está ali estacionada em equilíbrio, mas por alguma condição ambiental, você lembra do triângulozinho, né? Ambiente, planta, né? Patógeno, hospedeiro, você lembra disso, João? Lembro, sim. Então, quando você tem esse desequilíbrio, né? A praga secundária ela se torna principal, né? Então, por isso que ela faz secundária, ela está ali em segunda instância, né? O time do Brasileirão, tá ali, né? De vez em quando um gol isso aqui, né? Aí o daqui faz um gol, volta pra cá, entendeu? Entendi. Obrigado aí. Nada, João. Pessoal, mais alguma dúvida? Professora Nádia, só queria falar alguma coisa? Tá muito baixo, Nádia, seu volume. Não, tá muito baixinho. Deixa eu tirar o fone. Melhorou? Melhorou um pouco. Melhorou agora? Melhorou, né? Ah, tá. O Alexandre mandou aqui no bate-papo para você falar mais sobre o processo de mineralização da matéria orgânica. Ah, beleza. Eu falo. Obrigado, Nádia. Quem que foi, Alexandre? Alexandre. Tá. Alexandre, você tá me ouvindo? Alexandre? Sim, tá me ouvindo. Olha... Eu tô ouvindo. Deixa eu ver se ele ainda tá por aqui. Tá, ele falou, manda um sim aqui. Alexandre, é o seguinte, vamos pensar o seguinte, como que eu vou te explicar de uma forma bem didática, assim, para você entender. Imagine uma melancia, né? Uma melancia, vamos chamar ela de matéria orgânica, né?
ela tá ali cheia de compostos, não tá, Alexandre? Certo? E a última parte da melancia vai ser a semente, né? Então, ficou mais confuso, né? Mas é assim, a mineralização da matéria orgânica é a última etapa, né, do processo de decomposição. Quando você tem um material orgânico, né, orgânico quer dizer o quê? Ele pode ser composto, ele pode ser quebrado, né, decomposto, né? Então a gente precisa falar de decomposição, né? Porque as partículas maiores vão se quebrar em partículas menores. Por exemplo, um polissacarídeo, pectina, né, ele vai quebrar em açúcares menores, né, como glicose, frutose, sacarose, enfim, né? Então, assim, você tem um açúcar complexo, né, de cadeia maior, ele vai quebrar em uma cadeia menor. Então, assim, a mesma coisa acontece com a matéria orgânica. Você tem lá, assim, C6H12O6, né? Ela vai quebrar e vai formar o quê? A última etapa da mineralização vai ser o quê? O carbono, o hidrogênio e o oxigênio, tá? E é essa parte que a planta absorve. Então, quando você está colocando esterco ali, ela não está absorvendo esterco, ela está absorvendo a última etapa da mineralização, tá? Que no caso é o mineral já pronto. Então, por isso chama mineralização. Entendeu? Não apanha para quando já chegar com casa você tá limpo. Ficou... Ô Zé, tirou uma dúvida para mim. Na hora. Com relação à amostragem, também aproveitando aí que você falou sobre os solos, porque assim, até então, uns 2 anos atrás, pelo menos quando eu já fiz alguma parte de agricultura de precisão, até 20 centímetros para culturas anuais era o top, que era né? exigido, né? De 20 a 40 para culturas perenes. Hoje está mudando a realidade, hoje estão fazendo amostragem até praticamente 1 metro. Assim, tem alguns estudos que falam que é para avaliar o perfil do solo todo em si. Então, assim, você acha viável esse tipo de... E nem todo produtor quer fazer isso também, né? Tem que conhecer que varia muito de acordo com o grau de tecnificação do produtor, né? Isso, perfeitamente. Então, assim, eu acredito que, de acordo com a técnica que o cara usa, às vezes tem muito produtor aí que não consegue ter a mesma informação que o cara que faz com 1 metro de profundidade, entendeu? Então ele tem que esperar algum estudo depois se ele poder ser elaborado, se ele vai usar ou não aquilo. Mas o que você acha com relação a no procedimento de amostragem? Desculpa, pessoal. Francisco, eu acho coerente, sabe? Mas desde que seja feito com a periodicidade maior, sabe? Por quê? Porque 0 a 20 e 20 a 40 você tem que fazer todo ano. Eu acho que é interessante fazer todo ano. Mas esses perfis mais arrojados, mais profundos, né? Para não crescer tanto e para você entender, porque mais profundo é difícil mudar, né? Mais para cima é mais fácil mudar, né? Então acho que sim, é viável sim, você saber o perfil do solo. Até para você, por exemplo, você vai fazer uma gessagem, que você tende a buscar nutrientes, né, em profundidades maiores. É bom você saber como que está aquele perfil ali, tá? Eu acho viável sim. Pessoal, mais alguma dúvida? Professor. Oi, Vitória. Eu tenho uma dúvida que não lembro se o senhor citou sobre isso nas suas aulas, mas é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade para compreender. Sobre o consumo de luxo dos nutrientes pela planta. Consumo de quê? Não entendo muito bem como é. Consumo de luxo. Luxo? O senhor já ouviu falar, talvez não tenha ouvido falar também. Desculpa, Vitória, eu nunca vi falar, viu? Eu vou ver se eu procuro um material sobre. Tá. Vocês colocam no grupo, no fórum, não sei. Deixa eu ver até aqui. Peraí, consumo de luxo, plantas. Não, Vitória, esse termo pra mim é novo, viu? Ah, não. Isso tem a ver, Vitória, eu vi aqui. Isso tem a ver com a... Você lembra na química quando você tinha lá os elementos que fazem ligação mais rápido? Sim. Né? Por exemplo, a gente fala que o hidrogênio ela é a saidinha de todos, ele liga com qualquer um, né? Então, nesse caso aqui, na verdade, qual vai ser absorvido primeiro? Tem a ver com a covalência, é totalmente química, tá? Qual que é a sua dúvida nesse assunto? Mas eu não conheci como esse termo, não, consumo de luxo.
Confesso pra você, viu? Confesso. Pronto, eu não entendo como que isso se dá, entendeu? Que vai interferir nesse consumo pela planta Vitória, de determinado. eu vou até anotar aqui para vocês. Eu vou fazer uma aula sobre isso, pode ser? Para te explicar melhor? Pronto, se eu quiser também só gravar um áudio e colocar no grupo, não tem problema Não, eu faço uma aula. Melhor. não. Tá bem. Porque eu também tenho que entender melhor isso aqui, tá? Para explicar para vocês, tá certo? Eu já aproveito e gravo a aula. Pode ser? Tá certo, professor, agradeço. Nada. Deixa eu ver aqui no chat aqui. O Anderson da Silva perguntou sobre biofertilizantes. Sobre os biofertilizantes, para seu uso é necessária análise de solo e seu uso pode ser constante. E aproveitando o assunto, vai ter aula sobre interpretação da análise de solo. Antes, eu vou te mostrar aqui para você. Não tem como mostrar. Tem como mostrar aqui sim. Deixa eu ver aqui. Na janela. Eu separei até uma análise. Não, peraí, não é isso não. Eu separei uma análise de solo já para fazer para vocês, gente. Eu peguei uma. Depois eu mando um grupo para vocês. Já separei uma análise de solo, tá? Deixa eu fazer aula para vocês. Vai ter sim, viu? Promessa é dívida, gente. Eu não volto atrás, não, tá? Sobre biofertilizantes. Olha, a questão da análise de solo é sempre bom você fazer, né? Em cima dela você faz a recomendação. É a mesma forma, tá? Do biofertilizante, do esterco. O que vai mudar é que você vai demandar, né, maior concentração. Por exemplo, eu preciso de 300 que eu joguei demais, vou jogar mais cedo. Eu preciso de 100 kg de nitrogênio por hectare, certo? Beleza. Eu sei que um saco de ureia de 50 kg, ele tem 40% de nitrogênio, tá? Então, 100 kg de ureia, eu vou ter quanto de nitrogênio? Vou ter 40, né? Então, para mim ter 100 kg de nitrogênio, eu vou ter que usar quantos quilos de ureia? Não é 120 kg? Né? Exato. Beleza. Para esterco, a mesma coisa, né? Então, eu preciso de 100 kg de nitrogênio. Eu sei que 100 kg de esterco bovino, ele tem 5 kg de nitrogênio, né? Pô, professor, mas é pouco demais. Então vamos pegar de galinha então, cama de frango. A cama de frango eu sei que ele tem 25 kg de N, né? Eu tô chutando esse 25, eu não sei, acho que é 15, 25, não sei a informação não. Mas só para você entender, tá? Vou jogar 25 para ficar mais fácil de entender. Por 100 kg. Então para mim ter 100 kg de N na cama de frango, eu vou precisar de quantos quilos de cama de frango por hectare, né? 400? Assim para o biofertilizante. Você tem que saber a quantidade de nutriente que tem nele, tá? Para você saber recomendar de acordo com a análise de solo. A análise de solo, pessoal, sempre tem que ser feita. Eu sempre falo que a parte mais importante para mim na agricultura é a análise de solo, interpretação e recomendação. Por quê? Se você começar errado, o negócio tende a continuar errado, entendeu? Você tem que... nutrição de plantas, né? Não tem como, né? Pessoal, não tem como. Entendeu, professor Anderson? Zé, sobre irrigação, você falou nutrição de plantas aí, né? A diferenciação, você poderia falar um pouco mais também sobre capacidade de ponto de murcha e capacidade de campo. Capacidade de campo. Posso? Com relação Posso, sim. a essa parte de nutrição? Posso sim. Isso não tem nada a ver com fertilidade do solo não, viu, Francisco? O negócio é o seguinte, a capacidade de campo é a capacidade de água que o solo tem de reter, né? Um solo que tende a ser médio argiloso, ele retém mais água, né? Então a capacidade de campo dele é maior. Um solo arenoso, ele tem capacidade quase que nenhuma de reter. Então você consegue imaginar que ela infiltra, né? E um solo totalmente argiloso, ela também não tem nenhuma capacidade, porque é tão agregada as partículas de solo que a água não infiltra. Então isso é capacidade de campo. E por que é importante você saber isso? Porque quando você vai fazer cálculos, né, para recomendação de irrigação, você considera a capacidade de campo, ela é mensurável, tá? E o ponto de murcha permanente, ele é um ponto, né, da planta. Quando ela atinge um ponto de murcha permanente, ela não consegue mais se recuperar, né? Ela murcha totalmente, né? Então, aí a partir daí você não tem como mais fazer irrigação, entendeu? Mas ela tem mais a ver com irrigação do que nada com fertilidade, tá? Tem uma dúvida aqui no chat aqui, né?
A Ana Paula, quem não estiver usando o áudio, desligar, por favor, pois interfere o uso. Ah, tá. Pessoal, quem não estiver usando o áudio, tá? Desliga, por favor, que senão atrapalha, tá? A dúvida era sobre o seu uso constante causar salinização do solo. Não. Assim, tudo em excesso, Anderson, pode causar salinidade no solo. Mas a salinidade do solo, hoje ela está mais ligada. Claro, assim, se você faz análise de solo, usa o fertilizante certinho, ela está mais atrelada à questão da irrigação, tá? De forma incorreta, né? A salinidade do solo. Por quê? Porque geralmente a salinização ela ocorre mais com sais, né? A base de fósforo, de potássio, tá? Enxofre também. Então, o que acontece? Hoje, você fazendo a análise de solo corretamente, colocando a quantidade certa, dificilmente você vai acontecer uma salinização, né? Essa salinização por causa da irrigação vai acontecer por quê? Vai ter nutrientes na camada mais profunda do solo, né? A água vai chegar até lá e vai fazer o quê? Que essas partículas subam. Então, aí você tem o processo de salinização, tá? No caso do biofertilizante, você teria que usar uma quantidade muito grande de biofertilizante para causar a salinidade, tá? Um exemplo que eu te dou em usinas de cana, né? Principalmente no estado de São Paulo, eles usam muito, que é o residual da moagem de cana para fazer fertirrigação, tá? Eles tomam o maior cuidado com isso, mesmo assim não causa a salinidade do solo, tá? Vinhaça, isso mesmo, Anderson. Tá? Eu desconheço casos de salinidade do solo por causa de vinhaça. Pessoal, mais alguma dúvida? Vocês estão muito parados, gente. Pelo amor de Deus, vamos interagir e tal, né? Sexta-feira, sextou, né? Iris, você tem alguma dúvida, Iris? Tainá, o Anderson, o senhor tem mais alguma? O senhor Raimundo? Ana? Débora Nadiara? Alguma dúvida? Pessoal, sabe que vocês pôs aí pra vir? Foi ver fina estampa? Já tá na hora já? Vocês fez isso, né? Certeza. Me deixaram aqui sozinho. Na próxima eu vou pedir pra todo mundo ligar a câmera. Falei, vocês estão aí, né? Acho que o pessoal já deixou a gente. Então, vai ter algo sobre silagem? Anderson, não, mas se quiser eu dou uma aulinha pra você sobre silagem. Você quer uma sobre silagem? Pra você é importante? Professor. Oi, João. É sobre culturas anuais, né? Eu tava dando uma olhada lá, que você vai falar sobre o girassol, né? Sobre o milho, a soja. Você poderia citar sobre a cultura do algodão? Deixa eu anotar aqui, João. Algodão? Isso. Quais pontos você queria ver? Produção? Isso, a produção. Produção, praga. Tá. Sorgo também e milho e silagem. Gente, vocês estão me rachando hoje, hein? Só aula pra fazer. Que é isso? Tá, eu faço sim, pessoal. Faço. Porque assim, quando eu recebi o PPC do curso, eu tive que fazer todo de novo, porque tinha algumas coisas não muito nada a ver com o curso, né? E eu tentei colocar algumas culturas de modo geral. Só que, gente, é muito diversificado vocês, assim, de ambiente, né? É aluno do país inteiro. Então, vocês têm que me pedir esses trem, viu? Pra mim fazer por vocês. Porque pra mim que é super como sorgo, sabe? A gente come sorgo no café da manhã aqui, né? Brincadeira, como não, viu, gente? Mas, vou fazer pra vocês. Então, tá aqui a aula de consumo de luxo. O João pediu para inserir algodão. Um colega pediu para inserir sorgo e falar um pouco sobre milho e silagem. Dá para falar sobre milho e silagem nas culturas anuais, sim, tá? A Tainá perguntou sobre controle biológico. Tainá, você tá com áudio? Sim, tô sim. Tá, me faz a pergunta por áudio, então. O que você quer saber sobre controle biológico? Uma questão em geral, sobre controle de pragas, doenças, utilizar controle biológico. Tá certo. Ó, primeira coisa, pessoal, que vocês têm que entender sobre controle biológico. Controle biológico não é usar detergente com água e óleo para tacar nas laranjas, tá? Isso não é controle biológico. Controle biológico é você utilizar um organismo vivo, né, para combater outro organismo vivo. Então, uma vespa que combate uma lagarta, né,
Um fungo que combate uma bactéria combate o fungo combate um nematóide vivo, tá? E consiste no seguinte, é você tentar, né, que na verdade só o controle biológico não é, até hoje não é totalmente eficiente, só ele, tá, gente? Não estou falando, nossa professor, eu estava tendo uma aula com o tal do Zé Neto e falou que o controle biológico não é eficiente, como é que a gente faz? Não, pessoal, não é bem assim não. Por isso que a gente fala manejo integrado de doença, manejo integrado de pragas e manejo integrado de plantas espontâneas. São um conjunto, né, de práticas para controlar, né, aquele agente naquele momento. Então consiste em você utilizar um organismo vivo para combater outro vivo, tá? E tem casos de sucesso, por exemplo, o canavial, eles estão usando muito para largata, gente, eu falo largata, desculpa, eu puxo R, lagarta, né? Na broca da cana, tá certo? Então, entendeu, Tainá? Entendi sim, professor. Então, controle utilizando extratos de plantas seria mais controle alternativo. Na verdade, assim, no meu ponto de vista, eu falo controle químico. Por quê? A gente tem uma cultura na gente, Tainá, de achar que química é só agrotóxico, né? Não é. Na verdade, química é tudo que sofreu uma reação química, né? Se você mistura sonrisal com água e toma, é uma reação química, você está tomando químico, né? Então, entendeu? Você está tomando químico para sarar a barriga. Da mesma forma, quando você usa óleos essenciais, mistura de caldo de fumo, questão do sabão e com óleo lá, você está usando um controle químico, né? Mas a gente fala alternativo para não impactar muito, né? Fala, nossa, ele está usando controle químico. É alternativo, né? Para amenizar um pouco. Entendi, obrigada. Nada. Olha, tem uma dúvida aqui do Raimundo. Se possível, tinha interesse pelo tema controle de pragas na palma. Raimundo, palma, qual palma você está falando? Palma de palmeira? Ração. Eu vou anotar aqui, senhor Raimundo. Gente, vai ficar aqui até 10 horas, eu vou ter que dobrar o curso, né? Palma para ração. Tá, eu vou dar uma olhada e vou falar pro senhor, tá bom? Palma doce. Pode deixar, viu, senhor Raimundo? Ana Paula está perguntando aqui, plantas também podem ser usadas como controle de pragas? Pode sim. Plantas, sim. Pra você ter uma noção, Ana, na verdade é o seguinte, a gente tem vários métodos, né? Tem plantas que são repelentes, né? A gente fala que são plantas produtoras de substâncias alelopáticas, tanto para doença como pragas, né? Para você ter uma intenção, existe um sistema de cultivo chamado Sistema de Cultivo Mandala. Eu vou disponibilizar uma aula dessa para vocês, na aula de produção de hortaliças. O que consiste essa produção? Você faz todo um ecossistema, né? Você não concentra só pé de alface aqui, né? Você não concentra só tomate. Você tem uma fileira de pé de alface, uma de cebolinha, uma de couve. Aí você vem com uma planta alelopática, geralmente com altalária, né? E vem com outra que é mucuna preta. Por quê? Vou te fazer uma pergunta. Cadê o seu áudio? Você está com áudio, Ana? Você vai ter que conversar comigo, senão eu vou ter que parar de falar com vocês. Ana? Ana, se eu te fazer uma pergunta. Quando você está andando na rua, você sente um cheiro de churrasquinho do boteco, você não fica com fome? Então, as plantas e as doenças, né? As doenças e os insetos também. Quando ela tem um cheiro muito forte, sim, né? Estou falando cheiro, mas é compostos fenólicos, né? Quando ela sente um aroma muito forte, ela se sente atraída. Mas, por exemplo, quando você passa perto de uma estação de tratamento de esgoto, você não quer correr o máximo possível? Mesmo tendo uma planta lá com flor cheirosa no meio lá, mas você não consegue sentir, não é? Então, tem plantas que fazem a mesma coisa, né? Elas mascaram o cheiro das plantas cultivadas para que o inseto, a doença, não consiga se sentir atraída para ela, entendeu? Você entendeu mesmo? Entendi. Então tá bom, então. Entendi. Que bom. E professor? Oi, João.
Então o processo de alelopatia, né, vai ser então a liberação de substâncias químicas. Uhum. No caso, o cravo de defunto vai liberar Sim. Uma substância, vai combater, no caso, um inseto. Uhum. Não, no caso do cravo de defunto, ele controla mais a nematóide, viu, João? Mas é o mesmo princípio, sim, é isso mesmo. Porque o que acontece? Tem vários mecanismos de você controlar. Pode ser por reações químicas, né, que alguma substância que ela produz vai matar de fato a doença, um inseto, né? Às vezes, por exemplo, se tem um inseto, ele vai comer raspar a folha, no caso do ninho, vai raspar ali e vai morrer, né? Tem outros que é por repeleção, ele repele, né? Porque na maioria das doenças, elas são atraídas é como se fosse assim, como que é um termo bem didático para vocês entenderem. Como se fosse um perfume, vamos falar assim, um perfume que atrai ela, né? E essas substâncias alopáticas fazem repelir aquilo ali, ela faz inibir, mascarar para o inseto ou a doença não sentir aquilo, entendeu, João? Sim. Então nesse caso, o processo de alelopatia, ele pode tanto atrair como repelir? Não, a alelopatia ele sempre vai repelir, tá? O que repele, o que atrai, João, são plantas armadilhas, existem elas, tá? Só que o que acontece? Está sendo pouco utilizado. Eu acho que é vantajoso, né? Só que acontece, não é vantagem nenhuma você trazer, né? O que eles fazem muito para controle de inseto é pegar essas substâncias que essas plantas armadilhas produzem, concentram ela e faz armadilhas tipo em litros, sabe? Coloca essa substância para atrair elas. Por exemplo, o capim-cideira, tá? É uma planta que atrai. Ok, obrigado. Nada. Feromônio também usa, sim. Só que feromônio, Francisco, é mais uma questão sexual do inseto, né? Mas tem substâncias, né, que são sintetizadas de outras plantas que também tem a função de atrair, porque ela acha que é um alimento, mas na verdade, né, ela está sendo levada para a morte mesmo. Entendeu? Não é que o tomate atrai muita mosca branca, viu, Ana? A mosca branca, ela atrai tudo, né? A mosca branca, eu tenho medo. Eu acho que o apocalipse zumbi vai ser de mosca branca, viu? Que mosca branca ataca tudo. Sim, tem planta. Sim, do mesmo modo, assim, foi bom esse comentário aqui, viu, o Anderson? Do mesmo modo que você tem plantas que atraem os insetos praga, tem plantas também atrás dos inimigos naturais, tá? Isso é muito interessante. É o mesmo mecanismo, né? É aqui, gente. O que a gente define como praga e doença, boa ou ruim, é a questão da usabilidade, mas elas são tudo da paz, ela só quer sobreviver. Só quer alimentar e viver. É a gente que mata os bichinhos, coitado. Pessoal, a gente está chegando na reta final da nossa aula, até as 20 horas, tá? Tem mais alguma dúvida que vocês queiram fazer algum comentário, destacar alguma coisa? Nada? Acho que não, né? Ih, gente, vocês estão doidinhos para ser liberado, hein? Agradecer pela prova. Gente, eu tô até com vergonha dessa prova, viu? Meu Deus do céu. Vou fazer o mais difícil na próxima. Não, tá bom assim. Não, gente, a questão da prova é o seguinte, eu vou abrir o jogo para vocês aqui, tá? Eu tenho uma coisa comigo, né, como profissional, né, como professor, técnico administrativo, com nada, né, como pessoa mesmo. Quem sou eu para cobrar alguma coisa de vocês? O importante é que vocês aprenderam. Às vezes vocês vão ler, vão rir, nossa, que engraçado, mas aquele caso de você rir, você vai lembrar da resposta certa. Então você, sabendo o que é a resposta certa, você vai marcar, né? Mas você vai lembrar daqui porque você riu, né? Um bom profissional não é aquele que tem a melhor nota, né? Mas é aquele que consegue aprender e sintetizar no dia a dia o que ele aprendeu, tá? Então não estou fazendo aquela prova para fazer graça, não é para vocês aprenderem mesmo, tá? Eu acho muito interessante essa questão de você saber. Eu vou falar para vocês, né? Todo mundo está tirando 10 não, gente. Tem gente tirando 8, 9 e eu não julgo isso, né? Mas por quê? Porque você sabe qual que é certo, né? Às vezes uma questão da palavra, do termo, você se perde, né? Beleza, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado, né? Agradecer vocês, né, por estar aqui presente numa sexta-feira braba dessa, né? Sem jantar, né? Obrigado a todos. Agradeço a professora Nájila por ter organizado, tá? A vocês que perguntarem, tá? E espero vocês na próxima, beleza? Só tenho que agradecer pela oportunidade, tá? Aí, rapaz, fico feliz demais com vocês, viu? A gente vai olhando aí um pouco, tirando dúvida um do outro também, né? Porque nem todo Não, mundo tá na área, mas pode vai ficar à aprendendo aos vontade. poucos aí. Certinho, pessoal? Obrigado por essas palavras. Pessoal, beijão pra vocês e todo mundo com Deus, viu? Obrigada, tchau. Tchau, você mais.